Ora bem, boas pessoal, sou Shadowbreaker e vocês estão a ver mais um vídeo do Otaku Viz. Ora bem, hoje é um vídeo que realmente veio mais cedo do que eu esperava, porque eu pensava que só ia ter de fazer isto no fim do mês, mas chegou mais cedo. E o que é? As compras na casa da BD. Se não me engano já é a edição 2. Como só vem normalmente 3 em 3 meses as coisas que eu encomendo, tem assim um espaço grande até. Então vamos passar para o que interessa e vamos lá falar sobre o que eu comprei e o que o Wolfpaint comprou desta vez na casa da BD. Ora bem, em primeiro de tudo temos um mangá que acho que me custou 7€ e é Green Blood, volume 1. Eu comprei este porque realmente fiquei apelativo na sinopse que estava lá no site do JBC, que dizia que passava numa favela em Nova York, e isto tem um desenho do caralho mesmo. Vocês até podem ver aí pela capa, o desenho é mais ou menos isto mesmo. O que é que se está a passar nisto então? Então depois da Guerra Civil Americana, o Abraham Lincoln, em vez de ser eleito, não, é assassinado logo 5 dias depois. E fica aquela tensão entre o Sul e o Norte. Eles continuam a receber imigrantes irlandeses, não sei o que são vistos como merda naquela parte da América, em Nova York, na zona de Manhattan, de Nova York, na zona chamada Five Points, que é a favela, provavelmente a pior favela do mundo, como se diz lá no mangá. E então passa-se em volta de Luke Burns e o seu irmão, Brad Burns, e então aquilo passa-se em volta deles os dois, a tentarem sair lá da merda da favela, por assim dizer. Mas o que ele não sabe é que a favela é dominada por vários gangues. Os mais pequenos, neste caso, que já foram os mais famosos, são os Grave Diggers, em português é coveiro. E o irmão de Luke, que é um jovem que odeia gangues e essas porcarias, só está a tentar fazer uma vida honesta para conseguir sair da favela, é chamado Ceifador, ou Grim Reaper, como se chama no mangá. E ele basicamente é o assassino contratado dos Grave Diggers, que mata pessoas, contrato com eles. E o primeiro volume foi muito emocionante mesmo. Isto tem um desenho do caraças, tem uma história boa fixe. Para ser um mangá daqueles que são pouco famosos, que se passa na América, não sei o que não é aquele clássico do mangá japonês. Mas isto tem um grande desenho mesmo, a história está muito boa. Este é um daqueles que eu recomendo mesmo, porque eu adorei isto. Também quero fazer o resto da coleção e ler isto. A seguir este já não falo sobre a história, por assim dizer, porque toda a gente conhece Shingeki no Kyojin, né? Neste caso é o volume 7, como vocês podem ver. No volume 7 finalmente já está naquela parte em que eles estavam na floresta, na anime. Não vou falar mais sobre isso porque pode haver pessoas aqui que estão a ver isto que não chegaram a ver. Isto custou-me 6€, se não me engano. E já estou a ficar assim um pouco feliz que isto finalmente está a começar a passar o anime onde o anime deixou, para eu poder prosseguir a história. Porque realmente uma coisa que eu tenho de dizer é que o desenho nos mangás de Shingeki no Kyojin está muito diferente do anime, mesmo muito. Ora bem, a seguir temos um que eu mandei vir naquela da dúvida, não é? Porque fiquei naquela tipo, será que mando vir, será que não? Mas acabei por mandar vir porque realmente parecia ser bom. Temos After School of the Earth, e o volume 2 e o volume 1. Porquê é que eu mandei vir isto? Porque simplesmente é a história de quatro jovens, sim, vou dizer jovens, que são os últimos sobreviventes da Terra. E o que é que se passou nesta Terra? Começaram a aparecer uns monstros, são tipo uma massa preta chamada Phantoms, e começaram basicamente a raptar pessoas, raptar... Opa, não sei muito bem, começam a absorver as pessoas, basicamente só restaram eles os 4. E então só li o volume 1 até agora, e então tipo aquilo mostra como é que seria a Terra, só estando tipo os últimos sobreviventes, como é que seria a Terra estando desabitada, por assim dizer, com o mínimo de pessoas possíveis. Basicamente está tudo parado, assim tudo a crescer árvore de todo lado. Basicamente é como o mundo seria sem os humanos, por isso é que se chama After School of the Earth, que é basicamente como se a Terra em si estivesse a descansar depois de um longo período de aulas, por assim dizer. É mais ou menos a analogia que eles fazem no mangá. Eu li hoje, por acaso, o volume 1, que peguei, vou ler isto agora, e estou ansioso agora por ler o volume 2, mas tive de gravar o vídeo, não é? O dever vem primeiro. Mas este aqui por acaso também recomendo porque realmente é assim um pouco de fanservice misturado, mas tem aquela parte da história, tem aquela posição de últimos sobreviventes, por assim dizer, a necessidade de descobrir o que é que se passa, o que é que realmente se passou, para onde é que foram as pessoas todas, e assim. Este aqui também recomendo, se não me engano também foi-me 7€, se não me engano, cada um. Ora bem, a seguir temos um que eu ainda não li, porque não tive tempo ainda. Eu comprei a coleção já toda, é Doubt, que é a capa da frente, Doubt 1, 2, 3 e 4. Porquê que comprei isto então? Porquê que o Shadowbreaker comprou isto e nem sequer se deu ao trabalho de ler? Simplesmente não tive tempo, não é? É fodido durante as aulas fazer alguma coisa, a não ser, tento balancear entre ver anime e isso, mas muitas vezes não dá. Mas Doubt é tipo, mais ou menos tipo jogo do rei, por assim dizer, tipo, o Wolfpaint já vai falar mais à frente. É basicamente, começa tipo um jogo de sobrevivência, em que há os players são chamados de coelhos, e no meio dos players há um que é o lobo, que é quem anda a matar os outros players, e tipo, tem de descobrir quem é que anda a matar os outros players. Isto pareceu-me assim estilo jogo de sobrevivência, e gosto desse tipo de cenas, que é tipo jogo de sobrevivência, aquela tensão, tipo quem é que vai morrer a seguir, não sei o que, isso aí deixa as pessoas tipo apegadas à história. Eu estou ansioso por começar a ler isto. Quando tiver tempo vou começar já a ler, provavelmente leio logo os 4 de seguida. Incrivelmente o volume 4 é o dobro do tamanho dos outros, por isso
tenho muito para ler ainda. Eu recomendo e foi 7€ cada um, se não me engano. Vocês podem mandar vir pela Casa BD também. E a seguir, eu deixei para o último até, porque é basicamente aquele que mais, pá, que me surpreendeu, porque eu sabia que ia sair, não sabia quem é que ia ser a editora e quando. No Game No Life. Exato. No Game No Life. A editora, incrivelmente, é a New Pop. Ainda bem que a Casa BD mandou vir, porque eu não sabia que a New Pop existia sequer. E eles mandaram-me o site da New Pop e a New Pop também já fez muitas outras obras, por exemplo, Corpse Party, o mangá, eu mandei vir logo, que eu adoro Corpse Party. Também mandei vir as obras originais de Madoka Mágica, porque eu queria ler a obra primeiro, depois é que vi o anime, por causa que ele tem muitos filmes e não sei o que, eu preferia ler logo a obra, que era logo tudo seguido e não para não estarem com merda. E eu vou deixar o resto de falar sobre este mangá com o Wolfpaint, porque esta é provavelmente a melhor editora. Isto é mesmo uma publicação excelente mesmo. Eu agradeço à New Pop por ter feito isto. Então é isso só para a minha parte, então vocês devem estar a dizer tão pouco, então só isso. Eles avisaram-me lá na Casa da BD que, como agora vem o Iberanime, não sei o quê, a próxima encomenda de mangás só chega lá para abril e eles disseram-me que provavelmente iam mandar tudo o que eu tinha em atraso. Triad X, Assassination Classroom, a Queen's Blade, um monte de bosta lá. Eu vou ter de trabalhar estas férias. Deixo já aqui um pequeno aviso para quem ver este vídeo que não vou fazer vídeos com tanta regularidade durante as férias da Páscoa, porque simplesmente vou ter de trabalhar que nem um animal. E agora há pouco tempo também foi anunciado no Wonderfest lá do Japão, que é tipo um evento onde anunciam as figuras novas deste ano, que vou lançar, pá, umas 5 ou 6 figuras que eu queria mesmo, como eu estava por ter, por isso vai ser umas férias fodidas para mim. E aqui acaba a minha parte das compras na Casa da BD, e quem em casa também ver anime e ler mangá neste caso, passem pela Casa da BD, comprem lá, gastem lá o vosso dinheiro, porque a Casa BD é foda, né? Bem pessoal, sejam bem-vindos agora à minha parte do vídeo de falar sobre os mangás que eu comprei na Casa de BD. Vamos começar já sem muitas demoras, vamos começar por falar sobre o Jogo do Rei, ou Osama Game, como está aqui escrito e como se pronuncia em japonês. Sem dúvida, aquilo que mais me cativou na obra de Osama Game foi a capa e a sinopse que eu li na internet. Quando eu li a sinopse na internet eu fiquei mesmo entusiasmado para poder ler o mangá de Osama Game. Para vocês que não sabem, Survival Games, seinen, psicológico, para mim é o meu estilo favorito. E ainda para mais, quando vi esta capa eu queria mesmo comprar este mangá, mas infelizmente só há uma semana atrás é que tive a oportunidade de comprá-lo. O Shadowbreaker já comprou este mangá há algum tempo, mas eu só há uma semana atrás, mais ou menos isso, é que tive a oportunidade de comprar e apanhar lá o mangá na Casa de BD. Infelizmente só comprei o volume 1 e 2 porque não estavam lá os outros volumes e pronto, é uma pena, mas é um dia hei de terminar a coleção do Osama Game. Osama Game é um mangá de autoria de 2 mangakas, sim, é uma dupla de 2 mangakas, sendo que Hitori Renda é quem desenha e Nobuaki Kanazawa é quem escreve a história. Quando eu comecei a ler o mangá, eu notei o art style assim muito parecido com um art style de mangá que eu já tinha visto há algum tempo. Eu associei muito o art style de Osama Game ao art style de Bakuman. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que provavelmente, isto é uma das teorias na internet e eu concordo plenamente com ela, que Hitori Renda, o desenhador de Osama Game, possivelmente já foi um assistente do Takeshi Obata, mais propriamente quando ele estava a desenhar Bakuman. Caso vocês reparem nos desenhos tanto de Bakuman como de Osama Game, o traço não é totalmente parecido, mas temos grandes parecenças em termos de design dos personagens. Não são completamente iguais, atenção, eu não estou a dizer que são completamente iguais, mas têm muitas parecenças. Por exemplo, a Shiemi, que é a namorada do nosso protagonista principal aqui no Osama Game, tem muitas parecenças com a Azuki ou com simplesmente o design dos mangás como a Shiro desenhava em Bakuman. Não estou a dizer que são completamente iguais, como já disse, mas têm lá as suas parecenças. Eu gostei bastante do art style, o art style está muito bem trabalhado e também curti para caraças simplesmente desta capa. Então já sem muitas demoras vamos começar por falar agora sobre realmente qual é a história do Osama Game. Osama Game conta a história do nosso protagonista chamado Nobuaki Kanazawa, que um certo dia acorda de manhã com uma mensagem de um suposto rei. E essa mensagem dizia: vai acontecer um jogo na tua turma, é obrigatório a participação nesse jogo, as ordens do rei são absolutas e o não cumprimento dessas ordens levam a punição, sendo que há um prazo de 24 horas para cumprir as ordens do rei. Ok, o nosso protagonista principal, claro que pensou que aquilo fosse alguém a gozar com ele, assim como todos os outros colegas da turma dele. Sim, não foi só ele apenas que recebeu aquela mensagem, mas como todos os colegas da turma dele receberam aquela mensagem no telemóvel naquela manhã. Pronto, quando ele acaba de chegar à sala de aula, vemos que montes de pessoas estão a falar sobre aquilo, no entanto já foi dada a primeira ordem, e são ordens completamente estúpidas e inúteis ao início, como beijar uma rapariga, como lamber o pé de outra. Podemos classificar essas ordens como ordens mais ou menos pervertidas ao início.
toda a gente começou a jogar aquele jogo como se fosse uma simples brincadeira. Houve simplesmente pessoas que achavam que aquilo era ridículo, mas eles levavam aquilo como se fosse uma brincadeira de algum pervertido ou algo do género. Até que chegou um dia em que esse tal rei mandou uma mensagem para todos os colegas da turma a dizer: o Hideki, que é um rapaz da turma, tem que apalpar as mamas da Satomi. Que a Satomi é supostamente a rapariga com mais mamas da turma, ou seja, tem as mamas maiores e é aquela rapariga desejada por todos os rapazes que gostam de seios grandes, não é? Certamente, tipo, Hideki, claro que queria apalpar as mamas da Satomi, só que aconteceu que no dia seguinte a Satomi não veio à escola. Isso acabou, claro, simplesmente pela ordem não ser cumprida, passou-se 24 horas e a ordem não foi cumprida. Como estava na descrição da primeira mensagem do rei, ou seja, as regras do jogo do rei, a ordem tem que ser cumprida dentro de 24 horas. O que acabou por acontecer? Acabaram por levar uma punição. Só que ao início ninguém realmente acreditava que o jogo fosse real. Porque houve uns que acreditavam que aquilo fosse real e que brincavam com aquilo, mas no dia seguinte ninguém achava realmente que aquilo fosse real, mas acabaram por ser surpreendidos porque no dia seguinte o professor deles avisou-os na turma que a Satomi e o Hideki tinham se suicidado. Ou seja, eles acabaram por receber uma punição, assim como o rei havia descrito na primeira mensagem. O que é que nós podemos concluir com isto? Podemos concluir que este é um mangá sensacional, pessoal. Isto é um mangá sensacional. Volume 1, volume 2. Isto é um mangá completamente sensacional, pessoal. Eu recomendo para todos vocês que gostem de seinen, que gostem de psicológico e que gostem de survival games, pessoal. Isto é um mangá sensacional. Foram apenas 6€. Eu recomendo para caraças, porque vocês não se vão arrepender de comprar este mangá, porque isto é muito bom. E o que é que eu vos posso dizer agora para finalizar esta parte do vídeo do Osama Game é que realmente a turma deles estão lixados. Obedecem ou se lixam. Porque o rei é real. É real. Com 6 light novels no momento e um anime ganho na primavera de 2014, finalmente chegou o primeiro volume de No Game No Life. Sim, pessoal, eu tenho aqui o primeiro volume de No Game No Life. Este volume saiu no Brasil em dezembro de 2014 e eu tenho um orgulho completo por em fevereiro, em Portugal, já ter este volume nas minhas mãos, pessoal. Eu consegui ter este volume de mangá, o primeiro volume de No Game No Life, em pleno nas minhas mãos em fevereiro, pessoal. Eu estou completamente feliz por ter isto. Eu não sei se mais gente em Portugal, para além de mim e o Shadowbreaker, tem este volume nas próprias mãos. Eu acho que sim, mas deve ser muito poucas as pessoas. Este mangá foi adaptado numa editora chamada New Pop, que tanto eu como o Shadowbreaker desconhecíamos esta editora. Sinceramente não fazíamos ideia que realmente esta editora existia, mas na verdade esta editora é bastante boa. Eu fui pesquisar algumas obras que estavam lá no site da New Pop e encontrei obras como Corpse Party, K-On!, inclusive encontrei obras de hentai. Sim, pessoal, a New Pop, uma editora brasileira, possui hentai, ou seja, isso quer dizer que realmente dá para encomendar hentai? Talvez. Mas aquilo era mesmo hentai, porque eu fui pesquisar no site e tinha lá uma descrição como uma mulher casada, sendo sozinha e precisa de alguém que a calme. Algo assim do género, e dizia lá na descrição, para maiores de 18 anos. Pessoal, se isto não é hentai, isto é o quê, afinal? Claro que é hentai, pessoal. Falando agora um pouco sobre No Game No Life. No Game No Life, eu não vou falar agora sobre a sinopse de No Game No Life, não vou dar nenhuma introdução sobre No Game No Life, só vos vou dizer é que vocês devem ver o anime de No Game No Life, caso não tenham visto o anime saiu no ano passado, na primavera, foi adaptado pelo estúdio de animação chamado Madhouse, que possivelmente é o melhor estúdio de animação de todo o mundo, na nossa opinião, claro, Otaku Vision. Realmente, se vocês ainda não viram No Game No Life e se querem ver uma sinopse de No Game No Life para saber se gostam ou não, tem aqui, basta clicar aqui nesta nota, que nós já fizemos um vídeo sobre No Game No Life, inclusive o Shadowbreaker já fez uma review de No Game No Life, e basicamente não vou falar sobre a história de No Game No Life, mas vou sim falar sobre o mangá em si. O mangá é feito pela mulher do Yukamiya, que foi a pessoa que fez o light novel de No Game No Life. Yukamiya, na verdade, é o pseudónimo dele, porque o verdadeiro nome dele é Tiago Furukawa Lucas. Ele, como diz aqui descrito no início do mangá de No Game No Life, ele nasceu no Brasil e mudou-se para o Japão. Ele é descendente de japoneses e desde pequeno que ele ganhou um prazer completo por anime e por mangá. E quando era pequeno ele sentia na pele que realmente queria passar o resto das suas vidas a desenhar mangá. Temos aqui um pequeno texto ele a falar sobre isso, a falar sobre realmente que acredita que no Brasil existe muita gente como ele, que gosta de anime, que gosta de mangá e que sonha um dia tornar-se um mangaka, uma pessoa que desenha novels, etc. E ele diz para não desistirem porque ele tem completamente a noção que ser mangaka é um sonho muito impossível mesmo para japoneses, mas ele é brasileiro e mesmo assim conseguiu. Por isso é que ele diz, vocês pessoal do Brasil, não desistam do vosso sonho porque eu sou brasileiro como vocês e consegui, né? Em termos de falar agora outra vez do mangá, o mangá é desenhado pela mulher dele, que se chama, aqui pelo menos diz aqui que a arte é feita por Mashiro Higari, acho que o nome completo é Mashiro Higari Yukamiya. O mangá está muito bem adaptado, o desenho está mais ou menos parecido com o anime. Uma coisa que eu quero falar sobre o mangá de No Game No Life, mas isso acho que isso é básico, a ordem cronológica
acontece de maneira diferente. Mas isso acontece em todos os mangás em comparação com os animes. Eu acho que não há nenhum anime que tenha completamente seguido à risca o mangá. Eu não estou a dizer que corta nada, porque eu ainda não tenho nada que tenham cortado aqui, mas a ordem cronológica muda. Isso também existe em todos os mangás, isso não é nada de especial, não é? Aconselho vocês a comprarem porque são apenas 7€ e vocês dizem, 7€, mas calma, tu não disseste que os mangás da Casa BD eram 6€ e eram 5€? Sim, pessoal, mas este mangá é diferente. Este mangá está muito bem encadernado, pessoal. Muito capa rija, folhas que não são mesmo nada tipo jornal. Estas folhas são completamente rijas. Folhas rijas. Eu nunca vi um mangá vindo do Brasil com folhas tão rijas quanto estas. Está muito bem feito, é uma boa edição, 7€ e também temos, claro, que ter em conta que isto no Brasil deve ter custado 14€. Por isso em Portugal, obviamente, vai custar 7€. Recomendo, pessoal, porque se vocês gostam do Mangá no Live, passem lá pela Casa BD. Caso eles tenham mangá, levem para casa. Caso eles não tenham, encomendam, porque vocês não se vão arrepender. 7€ muito bem gastos. Bem, pessoal, chegou finalmente a última parte do vídeo de falarmos sobre o último mangá que eu comprei na Casa da BD. Nada mais, nada menos que Hikaru no Go 1 e Hikaru no Go 3. A razão pela qual eu não tenho o volume 2 é porque não havia lá, não é que eu não quisesse comprar. Falando a sério, eu ainda não li Hikaru no Go por uma simples razão que eu já vos acabei de dizer, que é que não tenho o volume 2. Se eu acabar de ler o volume 1 e eu quiser ler o volume 2, esqueçam, não há volume 2 para ninguém. Só o 3, e eu não o vou pular, por isso. Pelo que eu percebi sobre a história de Hikaru no Go e que já tenho vindo a pesquisar ao longo do tempo, é que Hikaru no Go é um mangá sobre um jogo de tabuleiro chamado Go, que é um jogo japonês, não sei se também é chinês. Podemos assimilar aquilo como se fosse o xadrez japonês, o xadrez oriental. A razão pela qual eu comprei este mangá é porque este mangá é desenhado pelo meu artista de mangá favorito, Takeshi Obata. Infelizmente não é com a dupla Takeshi Obata e Tsugumi Ohba, mas tem o art style do Takeshi Obata, o que já é bastante bom para eu comprar o mangá. Infelizmente foi com outro mangaka chamado Yumi Hota. Não conheço este mangaka, nunca vi este mangaka em lá nenhum, mas o art style de Takeshi Obata leva logo uma pessoa a querer comprar este mangá. Este mangá foi feito entre 1998 e 2003, lógico, antes de Takeshi Obata começar a dupla com Tsugumi Ohba e começar a desenhar Death Note, e depois começou a desenhar Bakuman, e depois em 2014, ao início de 2014, começou a desenhar All You Need Is Kill sozinho, adaptando o novel de Hiroya Oku. Falando agora sobre isto, realmente é um mangá que nós podemos ver mesmo o art style de Takeshi Obata presente nele. É lógico que ao início nós vimos logo que este mangá não tem aquele traço específico de Takeshi Obata que vemos hoje em dia, mas já nota-se realmente que é o traço de Takeshi Obata. Nós olhamos para estes desenhos e vemos que está presente o traço de Takeshi Obata, mas o que eu quero dizer com isto é que este art style não é nada comparado com o art style de Death Note, nem de Bakuman, nem de All You Need Is Kill. Ou seja, é um art style um bocado mais fraco que os outros mangás que Takeshi Obata desenhou. O que eu quero dizer com isto é que isso é plenamente bom, porque o Takeshi Obata, mesmo sendo um gênio em termos de desenho, nota-se que neste mangá ele não era tão bom quanto isso. Ele não era tão bom quanto isso ao início, quando começou a desenhar pela primeira vez este mangá. E nota-se que ele evoluiu para caraças, porque Death Note, vocês veem uma diferença de desenho como ao caraças, veem tipo a evolução do Takeshi Obata. Veem que mesmo ele sendo um gênio, ele esforçou-se para realmente ser um gênio que é hoje. Não é simplesmente ter talento e à espera que tipo deixar estar o talento ali parado. Ele procurou evoluir a cada desenho que fazia, a cada página de mangá que ele desenhava, e isso nota-se bastante quando olhamos para os desenhos do Hikaru no Go 1 e olhamos para o primeiro volume de Death Note. É isso, pessoal, estes foram os mangás que eu comprei na Casa da BD. Não vou estar aqui a falar muito mais, peço desculpa se o vídeo ficou grande, é que eu fico a falar bastante tempo e esqueço-me da duração do vídeo. Eu não tenho controle sobre o tempo, nem na vida real, nem nos meus vídeos. É isso, pessoal, tem aqui em baixo, já sabem, o Facebook da Casa BD. Se quiserem comprar lá os mangás é só adicionarem-lhes no Facebook, falem com eles e encomendem os mangás para a vossa casa, caso não sejam de Lisboa. Se forem de Lisboa, não custa nada, podem ir lá às terças e aos sábados. Aquilo, se não me engano, abre às 10 e fecha às 5, tanto em terças como em sábados. É só deslocarem-se à Feira da Ladra e estão na Casa BD e comprem lá os mangás que vocês tanto gostam, em qualidade, preço. É isso, também tem aqui em baixo a nossa página do Facebook, Otaku Vision. Deem lá um like e vão estar sempre atualizados se vamos a eventos, o que é que estamos a fazer, qual será o próximo vídeo que iremos fazer. E é isso, pessoal. Também tem aqui em baixo aqui o meu Twitter, caso me queiram seguir no Twitter. Eu não falo lá nada muito interessante realmente, mas se caso queiram me seguir, está aqui em baixo também. Já sabem, comprem os vossos mangás da Casa BD, fiquem em casa a ver anime e já sabem, como nós estamos sempre a dizer, fiquem em casa e não saiam de casa.